ser humano também é ser mal-humorado, é não ter paciência. Então agora eu vou ser muito mais gentil. O desabafo corporativo de hoje é: não existe CX sem EX. Mas para começar, vamos explicar o que é CX e EX. CX, experiência do consumidor, do cliente. EX, experiência do colaborador. E, de fato, cá entre nós, quem é que não foi mal atendido por alguém que provavelmente estava sendo muito maltratado numa empresa, né? Me conta, qual é o ponto de vista de vocês? Desabafem. Eu não sei, Ricardo, me fala aí o que você pensa, mas assim, para mim eu acho uma loucura a pessoa dar porrada e achar que quem está apanhando vai tratar bem o cliente, né? Exato, é muito difícil a gente exigir que tenha um bom relacionamento, que você entregue algo se você está de saco cheio, né? Se você acorda sem vontade nenhuma de ir para o trabalho. E aí eu vejo que tem muita empresa que acaba esquecendo coisas básicas, do tipo empoderar a pessoa. Você tem alguma autonomia aqui? Não, você é um robozinho, caixinha, né? E essa caixinha limita, inclusive, de falar bem ali com o cliente, né? Então, isso é, de fato, um problema. Sem contar, eu gosto muito de dar um exemplo, que é como é que você consegue irritar um cliente e um colaborador ao mesmo tempo. E você já deve ter passado por isso, pelo menos como cliente. Quando você liga num call center, e aí o atendente fala para você, olha, desculpa, o sistema está meio lento aqui. Aquilo é extremamente constrangedor para o colaborador. É horrível aquela sensação. E para você que é cliente, é pior ainda, né? Então, esse é o exemplo clássico. Se alguém duvida que não tem nada a ver a experiência do cliente e do colaborador, tá um exemplo aí de onde é horrível para os dois, né? E cá entre nós, eu já vivi experiência de central de atendimento que o atendente tinha 20 telas diferentes. Gente, pelo amor de Deus. Cria uma interface e por trás da tecnologia lê essas 20 telas, esses 20 sistemas, esse legado desgraçado. E engraçado que muitas vezes, a gente não está falando de uma empresinha pequenininha, que não tem budget, que não tem... Muitas vezes são as próprias, né, grandes empresas de tecnologia, que não sei o quê, mas você vai ver o pessoal lá do atendimento tendo que, né, dar o alt tab com 25 telas para entrar num sistema, para entrar em outro, para entrar não sei o que lá, porque esses sistemas simplesmente não se conversam. Mas tecnologia é só uma das coisas, né? Muitas vezes os próprios procedimentos que são criados, né? Quantas vezes, né, o colaborador quer ajudar, mas tem ali, né, uma normativa, um procedimento que deixa ele de mão atada, ele não tem poder nenhum e ele está lá vendido, né? Sem ter força nenhuma, sem ter autonomia nenhuma para resolução, tendo que tratar bem o cliente que está pé da vida, né? Que está cuspindo fogo. Né? Sim, e às vezes não é nem só o atendente. Vai para outras áreas. Eu já trabalhei em empresa grande de tecnologia, era evangelista da empresa. Ai. E tinha um notebook que não era tão bom. Então, às vezes, eu chegava no cliente para fazer uma apresentação, tentar encantar o cliente, e demorava 15 minutos só para ligar e subir o computador, né? Então, às vezes a gente acha, é só atendimento que o pessoal economiza. Não. E por que isso acontecia? É porque a empresa é ruim? Não. Porque a empresa cria procedimento que atrapalha. Então, a empresa vai lá, faz uma compra de computadores novinhos, e aí o próximo procedimento qual que é? Só daqui 2 anos. Só que nesses 2 anos, muda tecnologia. tanto, que aí o seu computador não é mais tão legal. E aí você chega ali no cliente, e ele olha e fala, pô, como é que você, de vendas, evangelista da minha empresa de tecnologia, vem com esse computador aí que é pior do que o meu filho tem em casa, né? Então, é realmente difícil e é por conta de processo. E o Jacob Morgan, que é um dos papas de EX, experiência do colaborador, ele fala da importância de a gente olhar para a tecnologia que nós usamos dentro das organizações. E a questão de processos, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que uma organização que precisava ser mais centrada no cliente, ela tinha ainda os processos muito fechados. E para a gente poder trabalhar isso, a gente foi para um valor que era os processos que servem às pessoas. E não mais o que existia antes, que é acerte na circular era o documento, mas não erre fora dela. Antes, a máxima era acerte dentro do processo ruim, da política ruim, do procedimento ruim, mas não acerte fora dela, mesmo que era para satisfação do cliente. Para a gente mudar isso, a gente colocou um valor estampado e vivido, e claro, porque esse valor estampado não resolve, né? Um valor vivido de os processos devem servir as pessoas da organização, que assim servirão os clientes. E aí a centralidade do cliente, de fato, aflora, né? Sim.
E a mesma questão, eu acho, para a tecnologia, né? Porque eu ouço muita pergunta, como é que você pode humanizar uma empresa? E então você é contra a tecnologia, né? Não, a tecnologia é um recurso. Está a serviço da humanização. Está a favor da gente. Então, assim, se você tem um propósito de atender uma necessidade de um cliente, existe uma ferramenta que vai tornar você mais assertivo, você vai conseguir mapear, identificar mais facilmente aquela necessidade, por que não? Né? Agora, o que acontece é que a gente vira refém da tecnologia. Né? A gente vive para a tecnologia, muitas vezes. E não a tecnologia está ao nosso favor para a gente conseguir. Então, a questão é muito mais o como a gente usa do que o recurso em si. Né? Sim. E deixa eu colocar uma pimentinha nisso que você falou aí. Boa, a gente gosta de pimentinha. Exato. Eu ouvi uma vez, há pouco tempo atrás, há uns 2 anos, uma frase num call center, e a partir daí eu parei de falar de humanização. Porque a gente fez um trabalho, colocando tecnologia, melhorando ali, e aí a gente fez uma pesquisa, quem que era o cliente desse nosso cliente, e a gente mostrou para o pessoal do atendimento, tá aqui o seu cliente, ele é, em geral, uma mulher de 45 anos, com uma renda em torno de R$2.000, essa mulher tem 2, 3 filhos e está sozinha tocando a casa dela, então imagina o estresse dela. De família. E aí na hora que a gente mostrou quem era o cliente, o pessoal do call center falou, nossa, agora eu entendi, porque a gente vive recebendo pressão para melhorar a TMA, SLA, esses montes de índices e de ser mais humano. Mas ser humano também é ser mal-humorado, não ter paciência. Então, agora eu vou ser muito mais gentil quando eu falar com esse cliente. Então, às vezes, quando chega alguém e fala assim, Ricardo, faz uma palestra sobre humanização aqui do nosso relacionamento com o cliente, eu falo, vamos mudar essa palavra, vamos ser mais gentil com o cliente, vamos ser mais paciente, porque... a gente colocou o humano como se fosse a coisa mais bonitinha do mundo, mas a gente vê que às vezes a gente acorda de mau humor, a gente está de saco cheio, a gente não deixa de ser humano por causa disso, né? Então, mas aí que é legal. Agora você, depois da pimenta, agora aguenta. Sim. Porque nós dois aqui, Vamos. todo mundo aqui, vocês mais do que eu, de experiência do cliente. Sim. Eu fui experiência fui recursos humanos a vida toda e fui executiva de experiência do cliente nos últimos anos também. Então, pessoas é meu tema, tá? Então, realmente, o humano é isso. O humano é humano, com todas as emoções, né? E isso que é muito legal. Porque um gestor humanizado, quando a gente fala de gestão humanizada, é um gestor que se mostra frágil, se mostra que aquele dia ele está de mau humor, eventualmente pode sair do prumo, pode sim, só que ele tem comportamentos, né, tão mais modulados com inteligência emocional, que não é controlar a emoção, porque a emoção a gente não controla, mas que também sai do prumo. Tem momentos de raiva, tem momentos de explosão, pode até ter, mas ele é humano e as pessoas compreendem. E aí a humanidade, e aí, claro, no call center você vai falar, pô, Bia, mas está dizendo que a pessoa mal-humorada vai para PA nesse dia? Talvez ela não vá. Isso é uma gestão humanizada de poder dizer com segurança psicológica, eu não estou bem para ir para PA. Posso ir hoje para qualidade? Sim. E aí uma gestão humanizada eventualmente perceberia, poxa, realmente eu deveria ter locais, assim como, né, eu tenho mentoradas na Vale que trabalham com altíssimo risco, que pessoas não estão bem não irão trabalhar naquele dia. Né? Então, eventualmente, numa PA, que realmente, gente, numa PA é posto de atendimento, eventualmente não dá para você ir para a PA naquele dia, porque eu não estou bem e eu não vou conseguir atender bem o cliente. Então, de repente, eu tenho outras atividades que eu posso desenvolver naquele dia. Mas... E expandindo, né? Pensando não só no atendimento, mas isso vale para todas as áreas, principalmente que tem contato com o cliente, né? Vendas, de repente, marketing num dia de evento. Nossa, imagina, num dia de evento você não está... Exato, uma área de serviços, uma área de entrega. Então, tudo Excelente. Isso faz parte, né? E aí... inteligência emocional é curioso. Eu tinha um amigo que falava assim, nossa, esse nosso colega tem muita inteligência emocional. Na verdade, nosso colega tinha ausência emocional, porque ele nunca se irritava, ele estava sempre tudo bom, mesmo que não tivesse, né? Tá lá tudo errado, salário atrasado, etc. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aquele poker face, né? Exato. Então, a ausência Batemos emocional... a meta. Não é inteligência emocional, exato. Bom ponto. Você vai ser demitido. Bom ponto. Isso não é realmente inteligência emocional. Deixa eu trazer um Mas comentário vamos aqui. Vamos entrar na gestão. Porque o Ricardo deu um exemplo aqui que eu acho muito importante. Queria dar uma
só aprofundada nisso. Essa pessoa, quando ela identificou quem que é, né, o público-alvo dela, né, e ela passou a entender melhor essa pessoa e falou assim, nossa, agora você é mais gentil, né? A palavrinha que está por trás aí é empatia, né? Perfeito. Porque quando alguém se comporta mal, e aí quer se comportar mal, é esse cliente que liga xingando, ou é o liderado, ou o líder, né? Que tem alguém que fez algum comportamento, alguma coisa que a gente não concorda, nossa tendência é julgar. Né? Que absurdo, que não sei o quê, bababá. Isso é julgamento, né? E a gente não só julga, como a gente já sentencia. Isso não sei o que, não sei o que. Essa pessoa deve ser isso, aquilo, não sei o que lá. É um egoísta, é um folgado, é isso, é aquilo. Né? Quando a gente entende quem está do outro lado, né? E aí tem algumas ferramentas muito boas para isso, né, Ricardo? Mas quando a gente entende melhor essa pessoa que está do outro lado, o meu nível de julgamento baixa. Sim. E aí é muito mais fácil, apesar de eu não concordar com aquele comportamento, eu conseguir acolher aquele tipo de comportamento. Então isso é muito, muito, muito importante quando a gente está pensando na estratégia de EX, né, da experiência do colaborador, porque quando você acolhe esse colaborador que está passando por um dia ruim ou que teve um comportamento errado, ele entende, né, como é que funciona esse processo. Pode, às vezes, nem ser de uma forma consciente, mas inconscientemente. E aí é muito mais fácil que, a hora que ele estiver em contato com o cliente, ele vai replicar esse modelo. E olha, segundo um dado da Deloitte, empresas que priorizam a experiência do colaborador são 4,2 vezes mais propensas a obter alto índice de satisfação do cliente. Para cada um ponto no Glassdoor de aumento de satisfação do colaborador, dá 1,3 de satisfação do cliente. Então, assim, comprovadamente, a experiência do colaborador leva a melhor experiência do cliente, comprovadamente. Agora, a gente falou de tecnologia, a gente falou de processo, a gente começou a entrar na questão de gestão, e aí eu entro na questão de gestão, porque a experiência do colaborador, embora RH, junto com os gestores, pode pensar numa jornada incrível, desde o momento lá da atração, né, desde o momento de recrutamento, seleção, onboarding, treinamento, integração, né, todas as outras experiências que a RH pode até planejar e entregar, mas o dia a dia está ali com o seu gestor. Né? E aí, quais são as práticas de gestão do ponto de vista de vocês, que são estudiosos também disto, e grandes palestrantes a respeito, como eu? Não deixei passar barato. Como é que as práticas de gestão podem trabalhar melhor a experiência do colaborador e, consequentemente, a experiência do cliente? Eu gosto bastante tem um estudo da Forrester, eu até cito ele no meu livro. Legal. Que tem 3 pilares. Claro que as pessoas são diferentes, cada uma tem uma expectativa, mas tem 3 pilares que, se o gestor conseguir colocar em prática, a probabilidade daquele time estar ali mais motivado, energizado, aumenta bastante. Primeiro é a autonomia. Então, eu vou te dar autonomia para você fazer o seu trabalho. Você não precisa ficar perguntando para mim o tempo todo. E tem muita empresa que faz exatamente o contrário, né? Não faz nada sem minha autorização. E qualquer coisa que você precisar fazer tem um fluxo gigantesco. O contrário da autonomia é a microgestão, né, Exato, Ricardo? É isso que a gente está falando. Né? Então, primeiro é a autonomia. Segundo é o reconhecimento. Então, poxa, a maioria de nós, né, seres humanos, a gente gosta de ser reconhecido, né? Gosta ali de, poxa, legal, parabéns. Claro, alguns gostam de ser reconhecidos muito publicamente, outros, fala só pessoalmente, não quero ser, né, essa exposição. Então, o reconhecimento também é super importante. E o terceiro e último é a questão das ferramentas. Até esse exemplo do notebook que eu dei, né? Eu dar condição de você fazer seu trabalho da melhor forma possível. E quando a gente fala de ferramenta, desde a localidade até o computador que você vai usar, o telefone, etc. E isso se mostrou muito importante, principalmente na pandemia, porque muitas pessoas foram para casa, estava acostumada com o ambiente ali do escritório, e chegou em casa, nossa, não tem uma cadeira decente para sentar. A cadeira aqui da mesa de jantar não dá para ficar o dia todo sentado. Eu não tenho uma boa internet, não tenho iluminação. Então, isso começou a ser cada vez mais importante. Então, eu gosto muito, como gestor, de sempre olhar esses 3 pilares, porque se esses 3 pilares estiverem bem atendidos, eu acho que realmente a chance da pessoa falar, agora tá bom de trabalhar aqui, é muito mais alta. Ricardo, você sabe que quando você fala dos 3 pilares, tem uma coisa que eu tenho visto ultimamente que está me incomodando, que é, no pilar do reconhecimento, né?
Reconhecer a pessoa se sentir valorizada é super importante, isso eu acho o que mais pesa ali no reconhecimento. Então a gente pesa mais nisso, assim a gente paga menos para as pessoas, né? Então essa inversão de falar assim, olha, mas aqui você ganha mimo, né? Você ganha um chocolatinho, você ganha um bombom e não sei o quê. E aí, em vez de eu pagar um bônus, porque a sua meta foi atingida e superada, e você fez um trabalho excelente, trouxe uma entrega maravilhosa, né? Eu vou lá e te dou o bombom e falo que você é reconhecido, olha que legal. Você quer um ursinho de pelúcia? Ai, que bonitinho, né? Então, assim, a gente também tem que ficar muito consciente que no pilar do reconhecimento não é para trocar, né? Salário não segura as pessoas, não mesmo, né? As pessoas precisam se sentir reconhecidas, valorizadas e pertencentes. Mas não é para uma coisa ou a outra, né? E é como que a gente traz as duas coisas juntas, né? E é interessante, né? Acho que são excelentes os 3 pontos que você coloca, né? A questão de reconhecimento, e você trouxe o exemplo, né, tem gente que gosta de ser publicamente, tem gente que não. Então, uma prática muito legal que eu gosto, e não é na verdade, não é quase nenhuma empresa que faz, a Disney faz, mas quase nenhuma empresa faz, que é no processo de onboarding do colaborador, no processo de integração do colaborador na organização, mapear todas as especificidades, incluindo tamanho de camiseta, tamanho de sapato, para quando você for dar um presente especial, um brinde especial, um evento especial. Se gosta de bolo, se não gosta de bolo, de que sabor gosta. Porque ainda tem isso, imagina você ganhar um chocolate e você ser alérgico a chocolate. Por exemplo. Agora, entrando na questão dos mimos, entrando na questão da autonomia especificamente, a gestão próxima sabe quais são o que move cada um, né? E também sabe o grau de autonomia o grau de maturidade que a gente é capaz de dar. Porque tem pessoas que ainda não estão no grau de maturidade para ter uma total autonomia e isso vai colocar a pessoa na zona de pânico. Ela não vai conseguir performar. Só que isso necessita ter a proximidade, a gestão próxima, né? E quantas vezes a gestão não está fazendo a gestão, né? Eu acho que esse ponto é super importante, né? Porque a gente tem que entender que qual é o nível de maturidade do colaborador que a gente está falando, né? Então, tem colaborador que vai precisar de uma gestão muito próxima, né? Porque ainda está no início de carreira. Ou, às vezes, é até uma pessoa que ela já é sênior, mas fez uma migração e foi para uma área onde ela não domina, né? Ok, essa pessoa, durante um momento, por mais bagagem, experiência de vida, isso vai acelerar, com certeza, a curva de aprendizado dela. Mas, num primeiro momento, ela vai precisar de um acompanhamento mais próximo, né? E aí, depois, conforme essa pessoa for pegando, né, segurança, não, tá ok, tá tranquilo, tô aqui, né? Você vai dando esse espaço para essa pessoa ter a autonomia e conseguir desenvolver. Mas eu queria trazer uma outra pimentinha aqui para a história. Só deixa eu te dizer que o tempo está acabando. E agora, eu não quero mais pimentinha. Sabe o que eu quero? Que você diga como a gente integra a CX e a X. Como que a gente faz isso aí dar certo? Você lembra meu pensamento. Então, o que eu vou falar é o seguinte. As empresas, quando vão falar de EX, né? O que elas pensam? Né? E, assim, você vê essas referências. Puffs coloridos, carrinho de sorvete passando, mesa de ping-pong, põe um tobogã, põe não sei o que lá. Então, assim, é tudo... assim, a pessoa está sofrendo lá, né? E a gente vai arrumando, tá tendo uma hemorragia, a gente tá colocando band-aidzinho em volta, de tipo assim, aqui você tem a sala de descompressão, né? Mas eu tô dando porrada nessa pessoa para ela precisar da sala de descompressão. Então, assim, a gente não vai no cerne, na origem. Qual que é o problema, né? E essa questão está muito ligada ao modelo de gestão. Como que essas pessoas estão sendo geridas, como elas estão... Porque assim, se eu tenho um chefe que está me destruindo, né? Mas depois eu posso tomar um sorvetinho e jogar um ping-pong, né? Aquilo assim, é um paliativo, né? Vai funcionar um dia ou outro, tal, não sei o quê, mas se no médio e longo prazo isso daí não vai ter a menor eficácia para gerar o employee experience, a experiência ali do colaborador. Então, o ponto é assim, como é que você traz essa relação? É muito importante você fazer mapeamento quando o colaborador está entrando, das questões, mas isso é vivo. Antes de você tirar uma fotografia, e daqui 5 anos você pegar essa fotografia... Você mapeia a jornada, isso é um filme. Esquece, não. Isso é vivo. Então, esse feedback, ele é constante. E aí a gente tem que trabalhar a questão do pertencimento, a questão da empatia, para estabelecer uma comunicação onde as coisas são faladas.
Se a gente ficar fugindo de falar, se eu falar isso, meu chefe não vai gostar, ou se eu falar isso, meu colaborador não vai gostar, né? Aí a gente vai ter conversas fáceis, mas a relação vai ficar muito difícil. Para a gente ter relacionamentos fáceis, a gente precisa ter conversas difíceis. E essas conversas difíceis a gente faz quando a gente gosta de alguém. Porque se a gente não estivesse nem aí, para que eu vou arrumar essa dor de cabeça? Então, isso faz muito parte da relação humanizada. No meu modo de ver, a gente conseguir ver as pessoas, enxergar elas, valorizá-las. A pessoa também está enxergando, me valorizando. E como é que a gente constrói uma comunicação autêntica, sincera, verdadeira? A gente fala, não gostei de tal coisa. Ou essa ideia não vai dar certo. Por que que não vai? Por causa disso, disso, daquilo. E daí surgem ideias maravilhosas que eu talvez não ia pensar, meu chefe não ia pensar. Mas aí a gente tem que construir esse ambiente de segurança psicológica. Se a gente não construir esse ambiente de segurança psicológica, essa conversa nunca vai rolar. A gente está falando bastante de cultura, né? Muito. Eu acho que a cultura é o mais importante. Se você está todo dia alimentando aquela cultura, né? Reconhecendo que aquilo é importante, e principalmente exemplos, né? A gente falou de liderança, de gestão. Não adianta nada a gente contratar uma palestra linda, motivacional, de relacionamento entre colaboradores, com o cliente, e no dia seguinte o gestor está lá dando chilique, podando o colaborador, expondo o colaborador de uma maneira negativa, né? Então, a cultura tem que ser muito bem criada. E aí, só para uma historinha que acho que demonstra bastante isso, né? No ano passado, a gente tinha participado de algumas concorrências, a gente perdeu para a mesma empresa 2 vezes, e 2 vezes aconteceu a mesma coisa. A gente perdeu para essa empresa, 1 mês depois o cliente chamou a gente e falou, a empresa que vocês perderam não vai conseguir entregar. Vocês podem vir aqui? Eu falei, claro, né? Macaco gosta de banana. Aí, outro projeto, 2, 3 meses depois, perdemos para a mesma empresa, aconteceu a mesma coisa. 1 mês depois, o cliente procurou a gente. E aí, eu gosto muito de olhar o Glassdoor, né? E aí, um dia eu fui pesquisar essa empresa que ganhou da gente 2 vezes, mas acabou perdendo no final das contas, né? Porque não conseguiu entregar. E a experiência dos colaboradores ali, relatada no Glassdoor, era horrorosa, sabe? Você via coisas que você ficava assustado de como a empresa lidava. Então, às vezes, a gente acha que o que acontece aqui dentro não vai refletir para o cliente, e reflete. Então, eu sou um fanzaço de olhar lá no Glassdoor, deixa eu ver isso aqui. E aí começa a fazer muito sentido por que aquela empresa está recebendo tanto feedback negativo. Porque o problema está lá dentro, né? Então, acho que essa cultura faz muita diferença. O Glassdoor é o reclame aqui do colaborador, né? Exato. É isso. Exato. E aí, para a gente fechar, nesse livro aqui, A Experiência do Colaborador, que foi o primeiro do Brasil no tema, eu sou uma das coautoras, e eu começo o capítulo com uma frase que eu vou terminar o nosso desabafo de hoje. Os clientes não vêm em primeiro lugar. Os colaboradores vêm em primeiro lugar. Se você cuidar dos seus funcionários, eles cuidarão dos clientes. Richard Branson. Desabafamos? Desabafamos. Valeu, até a próxima!